Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JKCast, voltando aqui às edições normais, né? Então, para mandar pergunta via áudio ou texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Tá ok, pessoal? Vamos então, sem mais delongas, à primeira pergunta. Saudações, professor Cobori. Meu nome é Samuel, sou aqui de Mariporã, Serra da Cantareira, São Paulo. A minha dúvida é referente ao pensamento de investidor de longo prazo. No meu entender, eu devo investir numa empresa esperando os dividendos ou ganho de capital. Nesse sentido, eu entendo que eu não devo ficar buscando um preço-alvo do ativo. Eu devo simplesmente esperar ganhar ou com dividendo ou com ganho de capital no longo prazo, sem ficar focando o preço-alvo. Devo mudar a minha forma de pensar? Bem, Samuel, de Mariporã, Serra da Cantareira, vamos lá. Samuel, o seu raciocínio não está errado não, tá? Mas deixa eu te explicar a diferença, só para você ter uma ideia da importância de você pagar um preço justo, né, no valor da ação que você está comprando. Uma coisa é preço, outra é valor. Essa estratégia do longo prazo, que aqueles que defendem, se você comprar com regularidade, no longo prazo você vai ter um retorno positivo, isso é uma verdade, você vai ter um retorno positivo, obviamente, partindo do pressuposto que você escolheu uma boa ação. Porque todo mundo fala isso hoje, partindo do pressuposto que ele escolheu uma ação boa, de uma boa empresa, né? E isso nem sempre é verdade, né? Não adianta nada você ser regular em uma coisa que é ruim. Lá na frente vai se mostrar um investimento ruim, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar uma ação de uma boa empresa. Partindo desse pressuposto que lá no longo prazo você tenha realmente comprado ações de boas empresas, a sua regularidade vai ser recompensada com um retorno positivo, tá? Isso é uma verdade. Então, não que essa estratégia esteja errada, tá? Mas o seu raciocínio está certo. Agora, uma coisa que eu sempre defendo é que tudo tem o seu valor. Você precisa saber o valor daquilo que você está comprando, não é isso? Então, se você sabe que uma ação vale R$10 e o mercado está negociando a 12, 13, por que você compraria uma coisa por um valor acima daquilo que você acredita que vale? Não faz sentido. Então, nesse ponto, a regularidade não necessariamente você tem que ser regular em comprar essa ação. E sim comprar essa ação quando você julgar que o preço está abaixo do valor. Esse é um raciocínio simples e aí, lá na frente, também partindo do pressuposto que você comprou a ação de uma boa empresa, você vai ter um retorno positivo até maior do que quem fez isso de forma regular. Tudo a gente parte do pressuposto que você fez uma boa escolha e que a ação da empresa que você escolheu, ela vai realmente performar bem ao longo do tempo. Então, quando você fala dividendos e ganho de capital, obviamente o preço importa. Vamos pegar um exemplo de um raciocínio com imóveis. Se você está de olho lá no aluguel que o imóvel vai te dar, né, e na possibilidade de valorização desse imóvel, faz toda a diferença o preço que você vai pagar no imóvel. Se você pagar muito caro, aquele aluguel, percentualmente, né, de retorno frente ao que você pagou, talvez não seja uma boa rentabilidade. E se você pagou muito caro, esse imóvel pode até se valorizar, mas o seu ganho de capital vai ser menor. Tá? O mesmo raciocínio para as ações, né? Se você está de olho nos dividendos, faz diferença pagar R$10 ou 15. Né? O retorno que você vai ter em dividendos, percentualmente, vai ser menor, tá? Se você pagar muito caro. Então, o raciocínio é esse, tá? Mas a regularidade é importante para um investidor que, eventualmente, tem essa disciplina e não quer, de repente, ter o trabalho de ficar acompanhando o valor das ações, tá? Ou fazendo a avaliação da empresa. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor. Meu nome é Thiago, de Florianópolis. Eu sou engenheiro eletricista e comecei a assistir o canal por recomendação do professor Jurandir aqui da UFSC, né? Professor, a gente vê muitas pessoas físicas que estão entrando na bolsa e eu vi algumas comemorações na internet por parte de instrutores assim de finanças pessoais, né? Mas será que esse fluxo para a bolsa é bom? Com essa publicidade toda que as corretoras estão fazendo em relação ao day trade, isso não pode se tornar algo negativo? Obrigado. Eu agradeço muito pelo seu canal, principalmente ali pela parte da Fábula do Estado da Ilha. Fantástico. Legal, obrigado, Thiago de Florianópolis, é aluno do meu amigo Jurandir Macedo. Eu sou amigo de longa data, né, Jurandir? Se você estiver me escutando, um abraço, faz tempo que a gente não se vê. E é um grande professor aí de finanças comportamentais, né?
o livro do professor Jurandir é uma referência, né, no campo aí da economia comportamental. Então, para quem não leu, leiam, né, o livro do professor Jurandir Macedo, tá? Chama-se Finanças Comportamentais. E eu falo, né, às vezes aqui no meu canal, eu sempre cito esse lado das finanças comportamentais, que tem tudo a ver, Tiago, com a sua dúvida, né? A sua dúvida é esse crescimento que teve em 2019, 2020, de pessoas físicas entrando na Bolsa. Infelizmente, a grande maioria entrando de forma errada, fazendo essas operações que você falou, de day trade, que eu já falei bastante também aqui no canal. E aí, novamente, as finanças comportamentais explicam uma parte do porquê as pessoas perdem dinheiro fazendo esse tipo de operação, tá? Porque a pessoa parte do pressuposto que ela é racional, que ela vai se manter dentro daquela estratégia, mas ao ficar operando durante o dia todo, comprando e vendendo ações, ele está muito mais tomando as decisões baseado ali nas suas emoções do que na sua racionalidade. E, além de tudo, eu já falei aqui também, várias pesquisas mostram isso, uma bem recente aqui da FGV, mostra, né, que a grande maioria, a imensa maioria, se não me engano, 99% das pessoas perdem dinheiro e daqueles 1% que ganham dinheiro, ganham em média R$100 por dia. Então, não vale a pena, né? Mas, infelizmente, as pessoas que não conhecem o mercado, não conhecem o mercado de ações, não conhecem o mercado financeiro, não entendem de investimentos e de finanças, muito menos de economia, elas são atraídas, né, por esse marketing agressivo aí, tanto de influenciadores, né, no YouTube, quanto das próprias corretoras que ganham, né, se o cliente ficar operando. Essas pessoas são atraídas por essas promessas de ganho fácil, de viver de day trade, viver de renda, como se fosse uma coisa simples. Você está lá desempregado, perdeu o emprego, não tem opção e fala, bom, vou ganhar dinheiro na Bolsa, vou viver de ficar operando na Bolsa. Isso não existe, tá? Então, é um grande perigo e, infelizmente, uma boa parte das pessoas sérias também que estão aí nas redes sociais tentam alertar, né, sobre essas promessas de ganho fácil, mas, infelizmente, o marketing de quem quer atrair é muito mais agressivo. E usa, né, de todos os artifícios e os argumentos para mexer com aquele lado da pessoa, do emocional, da ganância, né, de realmente acreditar que existe uma fórmula mágica que ela vai entrar na Bolsa, vai começar a comprar e vender ações e vai ganhar dinheiro. Infelizmente, isso é uma grande ilusão, tá, Tiago? Você está correto aí nesse seu raciocínio e, na ausência aí de alguém para te orientar, se oriente que você tem que estar com um grande professor aí, meu amigo Jurandir Macedo. Tá ok? Um forte abraço, Tiago. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Professor Cobori, bom dia. Aqui quem fala é Anderson, de Praia Grande, São Paulo. Professor, tenho me deparado aí com o termo agora KGR e tenho lido sobre o assunto, mas como a didática do senhor é sensacional, eu queria que o senhor desse uma explicação aí de como funciona, como é que calcula esse KGR. Obrigado, viu, professor? Mais uma vez, parabéns aí. Anderson de Praia Grande. Anderson, essa sigla você vê em quase todos os relatórios de empresas, inclusive não só na área de finanças, quando você está vendo uma apresentação de resultados, você vai ver aí o CAGR. CAGR é uma sigla em inglês para Compound Annual Growth Rate, que é taxa de crescimento anual, né? Taxa composta de crescimento anual. Composta vem aí do termo de juros compostos, né? Que é anos sobre anos. Então, se você está olhando um período de 10 anos, ele vai te mostrar o CAGR durante esses 10 anos, que é o quê? O crescimento ano sobre ano. Por isso chama taxa anual de crescimento composto. Então, você está olhando ali, qual que é a forma? É simples, né? Tipo, tá no 100. Foi para 110, você cresceu 10%. Foi para 121, você cresceu mais 10%. Então, se você tem aqueles números e você está vendo os percentuais, é exatamente o crescimento de um ano sobre o outro. Uma fórmula é simples, né? É o valor final dividido pelo valor inicial, elevado a 1 dividido por T, que é o tempo. Tá? Menos 1, que aí você tira o fator e ele vira percentual de novo. Então, nesse meu exemplo, valor final, 110, dividido pelo valor inicial, 100. 110 dividido por 100 é 1,1, não é isso? 1,1 elevado ao tempo. Se eu estou olhando só um ano, então tá aquele 1 dividido pelo T, que é o tempo, é 1 dividido por 1 é 1. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, 110 dividido por 100 vai dar 1,1, elevado a 1, continua sendo 1,1, menos 1, 0,1. 0,1 vezes 100, 10. São 10% de crescimento. Então, a fórmula é simples assim. Agora, se você está olhando um crescimento, digamos que esse 110 foi ao longo de 2 anos. Só para ilustrar aqui a fórmula, né?
Então agora é 110 dividido por 100 vai dar 1,1. Só que agora são 2 anos, aquele Tzinho vira 2. Então vai ser 1 dividido por 2, vai ser meio, não é isso? Então 1,1 elevado a meio, tá? 1 sobre 2, né? 1,1 elevado a meio vai dar, em percentuais, vai dar 1,0488, alguma coisa assim. Tá? Aí menos 1, 0,0488 vai dar 4,88% ao ano de crescimento anual composto. Então a fórmula é essa, é simples. Valor final dividido pelo valor inicial elevado a 1 sobre o tempo. Tá? Menos 1 que você tira o fator para voltar ao percentual. Tá ok? Espero ter te ajudado. O CAGR é uma sigla que você vai ver em vários relatórios aí que mostram o crescimento do resultado das empresas. Vamos à próxima? Cobori, aqui quem fala é Gabriel, eu falo de Brasília. Eu gostaria de saber de vocês como é possível se descobrir a estrutura de capital de uma empresa, né? Porque para a gente descobrir o custo de capital ponderado de determinada empresa, é necessário se descobrir quantos por cento de patrimônio ela tem de capital próprio e quantos por cento de patrimônio ela tem de capital de terceiros. Então, eu gostaria de entender melhor como eu posso descobrir essa estrutura de capital dessa empresa. Obrigado. Bom, Gabriel de Brasília. Vamos lá, Gabriel. Isso teoricamente é bem simples, tá? Só você pegar o balanço patrimonial da empresa. Né? Então, você pega um balanço patrimonial, de um lado está o ativo total, do outro lado o passivo total. Né? O passivo total é a estrutura de capital da empresa. Aí é só você ver quanto tem ali de passivo e quanto tem de patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital próprio. Então, digamos, num exemplo, você pegou o balanço patrimonial. Então, total de ativo, 100. Total do passivo, 100. Só que do total do passivo, sei lá, 30 é passivo e 70 é patrimônio líquido. Então, é só você olhar ali a proporção, né? Então, 30% é capital terceiros e 70% é capital próprio. Tá ok, Gabriel? Simples assim. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Meu nome é Alex, tenho 19 anos, sou de Recife, capital pernambucana, e estou no mundo dos investimentos há alguns meses. Agradeço pela oportunidade de participar do podcast e pelo conteúdo do canal, principalmente os episódios da Fábula do Estado da Ilha, que foram um dos mais didáticos que eu já vi. Minha dúvida é sobre FIIs. A minha carteira é composta em 50% em fundos imobiliários, divididos entre fundos de papel pelos dividendos relativamente altos e fundos de tijolo para ganhos com a valorização da cota. Porém, percebi que muitos investidores preferem ter uma concentração maior em ações do que em FIIs, pois dizem que as ações tendem a render mais, considerando tanto a valorização como os dividendos, e que os FIIs servem mais como uma proteção à alta volatilidade. Chega até a haver uma estratégia de diversificação em que a porcentagem de FIIs na carteira é a idade do investidor e o restante deve ser deixado em ações, pois os mais jovens podem correr mais com o risco da alta volatilidade do que os mais velhos, que seria mais recomendável ter uma carteira mais defensiva. Quero saber se isso é verdade, se estou perdendo rentabilidade na renda variável por dividir ações e FIIs em 50-50, se eu deveria diminuir mais a minha concentração em fundos imobiliários e se essa estratégia que eu falei de fato faz sentido. Agradeço desde já pela sua resposta. Bem, Alex de Recife. Vamos lá, Alex. A sua carteira, na realidade, ela é 50%, pelo que eu entendi, de FI, que é Fundo de Investimento Imobiliário, e 50% em ações. Né? Então, bom, sua carteira já é agressiva. Vou te explicar o porquê, Alex. Você está 100%, você não tem nada em renda fixa. Digamos que, diria assim, grosso modo, que os fundos de investimento imobiliário é algo, você está investindo no mercado imobiliário, é algo em torno ali, no intermediário ali de renda fixa e renda variável. As pessoas que estão te aconselhando a aportar mais, digamos, você tem 19 anos, ou seja, você tem que ter 19%, teoricamente, pela lógica deles, 19% em fundo de investimento imobiliário, né, e 81% em ações. Isso seria uma loucura, tá, Alex? Eu não aconselho ninguém a ter carteiras tão concentradas assim, tão grandes em ações. Eu vou te explicar o porquê. A renda variável permite que você tenha uma expectativa de retorno maior? Sim, né? Por isso ela é renda variável. Só que também permite que você tenha retornos negativos. Então, você tem que colocar isso na balança. A velha máxima, quanto maior o risco, maior o retorno. Não que isso seja uma coisa certa. Você quer um retorno maior, você tem que correr um risco maior. Só que você está correndo um risco maior por uma expectativa de retorno maior. Isso não quer dizer que vai dar. Então, tem muita gente aí que monta uma carteira extremamente agressiva. Né? Tem algumas pessoas que você vê falando 100% em ações. Você pode ter certeza que as pessoas que falam isso é porque não têm experiência.
começou a investir há pouco tempo, pegou essa onda aí de crescimento da Bolsa dos últimos anos e aí se acha um gênio das finanças, né? Acha que isso vai ser para sempre, tá? E aí quando vem dar alguma coisa errada, ele simplesmente está 100% posicionado numa coisa que vai sofrer uma perda muito grande, tá? Então, eu não recomendo esse tipo de estratégia. Eu não faria, tá, Alex? Você tem que ter em mente que ações você tem que saber selecionar, né? Você tem que saber qual empresa existe a expectativa dela te dar retornos no futuro, e para ela te dar retorno ela tem que crescer, essa empresa tem que crescer seu lucro, tem que crescer o seu mercado, tem que crescer as suas vendas. Então, essa é a grande ciência, né? Você saber escolher, ou pelo menos, né, ter bastante conhecimento para ter uma probabilidade maior de escolher a empresa que vai dar certo lá no futuro. Todos nós, quando escolhemos uma ação hoje fazendo um tipo de avaliação, a gente acha que aquela empresa vai se dar bem no futuro, e nem todas se dão. Só algumas que realmente obtêm o crescimento que ela espera e dá o retorno que ela espera para o acionista. Você tem que partir sempre do pressuposto, por isso chama renda variável, porque é uma incerteza. A renda variável, você tem uma incerteza muito maior do que você tem na renda fixa, tá? Risco é incerteza, né? Então, você quer correr um risco maior para ter uma expectativa de retorno maior, você posiciona uma parte da sua carteira em ações, tá? Mas não recomendo você posicionar tanto assim. Por essa lógica que te explicar, é 81%. Então, eu recomendo você ter uma carteira conservadora em renda fixa aí, talvez aí os fundos de investimento imobiliário, né? Já que você está. Mas quando você investir em fundo de investimento imobiliário, invista pela lógica do mercado imobiliário. Pense de forma simples. Assim como você iria comprar uma sala comercial, ou iria comprar um apartamento, ou iria comprar um galpão. Então, imagine que, na realidade, o fundo imobiliário está fazendo isso por você. Então, é mercado imobiliário. Você tem que entender um pouco para saber escolher também. E você tem acesso a todas as informações dos fundos imobiliários. Então, você uma parte em renda fixa, uma parte em fundo de investimento imobiliário, e aí você destina uma parte em ações. Mas você não precisa comprar ações sempre. Compre ações, e aí é óbvio, você precisa ter conhecimento, né, para fazer esse tipo de avaliação, ou coloque o seu dinheiro num fundo de ações. Tá? Mas se você quiser comprar ações diretas, eu recomendo que você aprenda o mínimo para saber escolher, fazer uma avaliação boa da empresa que você está escolhendo ser sócio. Porque comprar ações nada mais é do que você ser sócio das empresas. Imagine que por trás daquele papel existe um negócio, tá? Um negócio que vende, que tem despesa, que gera lucro. Então, essa é a recomendação. Às vezes as pessoas imaginam o mercado financeiro uma coisa de outro mundo, complexa, ações, bolsa de valores, e não é nada disso, tá? Você está comprando ali pedaços de participações em empresas, que são negócios reais que existem e se dão bem em épocas de prosperidade e se dão mal em épocas de crise. Tem que saber escolher as empresas aí que você vai colocar na sua carteira. E sempre tudo com muita racionalidade e sabendo o que você está fazendo. Tá ok, Alex? Espero poder ter te ajudado. Vamos aqui então a perguntas em texto. Professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou de Guarulhos. Gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se o senhor vai responder no podcast ou aqui mesmo. Estou tentando fazer o valuation da Magazine Luiza e estou com algumas dúvidas. O meu FCLE está negativo. Fluxo de caixa livre, eu não sei que você colocou esse E de equity. Não sei, porque aí quando você põe o equity no final, a sigla é toda em inglês, né? Mas eu imagino que seja isso, tá? Como posso projetar os fluxos dos próximos anos com o fluxo do ano zero negativo? Em 2019, o FCLE está negativo, mas em 2020 não. Se puder me ajudar, agradeceria muito. De qualquer forma, muito obrigado. Vamos lá, Gustavo de Guarulhos. Gustavo, fluxo de caixa livre, você projeta, você não utiliza o ano zero, tá? A projeção do fluxo de caixa, para você trazer ele a valor presente, né, seu fluxo de caixa contado, você está projetando a partir do ano 1. Tá? Então, o ano zero você não utiliza. Tá, ok? Se o seu ano zero está negativo, você não vai usar ele e o ano 1 está positivo. Mas digamos que o ano 1 está negativo e o ano 2 está positivo. Mesma coisa. Simplesmente é um número negativo. A empresa deu um retorno negativo. Tá? Você vai utilizar ele fazendo a mesma conta. Agora, se você está fazendo a conta, eu não sei quantos anos você está projetando, digamos, você está projetando 5 anos. Então tem lá ano 1, 2, 3, 4, 5. E depois no ano 6 você já está considerando o que a gente chama de perpetuidade. Então, se o seu ano não está negativo, os outros estão positivos, quando você fizer a conta, o seu valor presente vai ser provavelmente positivo, não sei a magnitude desse negativo que está no ano 1. Então, o cálculo é simples. Inclusive, no curso, acho que o investidor de alta performance, eu faço o valuation lá ao vivo exatamente do Magazine Luiza.
Eu não sei o que você utilizou aí e você achou números negativos. Eu acho difícil ter número negativo aqui no Magazine Luiza, tá? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Minha dúvida é sobre a atualização pelo IPCA nas NTN-Bs. Né? Você escreveu NTBs, mas deve ser NTN-Bs com juros semestrais. Pelo que entendi do cálculo da cotação utilizado para chegar ao preço de compra do título, existe um fator relacionado ao último pagamento que é inversamente proporcional à taxa contratada. Dessa forma, no pagamento final, junto com o último cupom, receberei o VNA do título e não o valor aplicado atualizado pela inflação. Está correto esse entendimento? Supondo que eu vá gastar o valor dos juros e manter o valor da principal mais inflação, há um problema ao comprar o título com ágio, pois receberei um último pagamento com valor menor do que o valor aplicado atualizado pela inflação. Aproveito para agradecer pela sua generosidade e compartilhar o bem mais valioso que existe, o conhecimento. Muito obrigado. Éder, de São Carlos. Bem, vamos lá, Éder. Éder, assim, sua pergunta, acho que tem muitas confusões aqui, eu vou tirar elas por parte, que tem bastante confusão aqui. Eu não entendi o que é o fator relacionado ao último pagamento, que é inversamente proporcional à taxa contratada. Você está fazendo alguma confusão. Eu vou explicar como funciona a NTN-B, você vai ver que é bem simples. Dessa forma, no pagamento final, junto com o último cupom, receberei o VNA do título. Aí você falou e desfalou aqui, né? Se fosse usar o popular, você falou e desfalou. Ó, você vai receber o VNA. VNA é valor nominal atualizado. Então, você já está dizendo aqui que você vai receber o valor nominal atualizado do cupom mais o principal. Aí depois você fala, e não o valor aplicado atualizado pela inflação. Ou seja, por isso que eu falei, você disse e desdisse, né? Então, você vai receber o VNA, o valor nominal atualizado, tá? E supondo que eu vá gastar o valor dos juros e manter o valor do principal mais inflação, eu não entendi o que é o valor dos juros que você vai gastar. É o cupom? O cupom não é juros, né? A taxa de juros é aplicada sobre tudo. Há um problema ao comprar o título com ágio, pois receberei o último pagamento com valor. Não, NTN-B não tem ágio, tá? O que tem ágio é LFT. As NTN-Bs têm a condição lá do dia que você está comprando. IPCA mais juros, tá? Ela não tem ágio ou deságio, tá? A cotação, pelo cálculo, não sei se você fez o curso, mas se você fez, você está lembrando lá que tem a cotação da LFT, pela parte da cotação da LFT, o ágio ou deságio. E a cotação da NTN-B, não. A cotação da NTN-B, você está colocando ali os cupons mais o principal, trazido a valor presente ali pela taxa que você está negociando. Se é IPCA mais 2, você está aquela taxa de 2% ao ano. Você vai trazer tudo a valor presente, vai dar um percentual. Aí esse percentual é aplicado sobre o valor do título, atualizado pela inflação. Então, a NTN-B assim, acho que você fez uma certa confusão. A NTN-B é o seguinte, você comprou a NTN-B hoje, você vai ter a cada 6 meses um cupom semestral lá de 2,9563% ao semestre, né, que é equivalente a 6% ao ano de cupom. Então, você vai recebendo os cupons e o cupom também, você vai recebendo esse percentual sobre o valor do título atualizado. Então, digamos, você comprou a NTN-B hoje por 100. Digamos que seja exatamente daqui 6 meses você vai receber o cupom. O cupom tem os meses lá que você recebe, né? De 6 em 6 meses. Se faltar um mês, você vai receber daqui um mês. Mas vamos partir do pressuposto que você vai receber ele daqui 6 meses. Comprou por 100. Esse 100 daqui 6 meses vai ser atualizado pelo IPCA. E lá na data do dia do cupom, você vai receber 2,9563% desse valor aqui atualizado do título. Então, a cada 6 meses você vai receber no cupom. E lá no vencimento do título, você vai receber o principal, que é esse 100 que você comprou hoje, vai atualizar até o dia que venceu o título, se for daqui 30 anos, vai atualizar esse 100 aqui por 30 anos, atualizar por onde? Pela inflação. Vai pegar a inflação acumulada desses 30 anos, sobre esses R$100 que você pagou hoje, vai dar o valor do principal, não é isso? Mais o último cupom, que é os 2,9563, sobre esse valor do principal. Então aí você vai receber o principal mais o cupom, tudo atualizado pela inflação. Esse é o raciocínio da NTN-B. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Bom dia, professor Cobori. Aqui é o Alex de São Paulo. Minha dúvida é em relação à proteção com puts. Como funciona? Eu compro a put e se houver a queda eu exerço meu direito para vender o ativo mais caro do que o mercado está negociando? Ou eu compro a put e numa eventual queda eu venderia a própria put para lucro com potencial risco de ser exercido? Obrigado pelos ensinamentos. Grande abraço. Vamos lá. Alex, eu vou pegar a sua pergunta aqui depois, porque tem também uma confusão aqui no meio. Mas vamos explicar para quem está ouvindo o que é put. A opção de compra no mercado é chamada de call, tá? E a opção de venda é chamada de put. Então, as opções sempre geram muita confusão na cabeça das pessoas. Na realidade, a opção, é como diz o nome, você está comprando a opção, né? Se você compra uma opção de compra, você está pagando um prêmio por aquele contrato de opção
que está te dando a opção de comprar alguma coisa. Comprar o quê? O ativo ou objeto desse derivativo. Então, você comprou uma opção de ações da Petrobras. Você está comprando a opção de comprar uma ação no dia do vencimento. Então, como é uma opção de compra, você comprou, você tem um direito. Você pode exercer ou não esse direito. Então, chegou lá no dia que venceu essa opção de compra, a ação está mais cara do que o direito que você tem de comprar. Digamos, a ação está 10 e você tem o direito de comprar 8. Você vai exercer, concorda? Você vai ter o direito de comprar uma coisa mais barata do que está custando. Ou a ação está 10 e a sua opção é de comprar a 12. Você não vai exercer seu direito, porque você vai comprar 12 se está valendo 10 no mercado. Tá? Então, a opção de compra é isso. A opção de venda é exatamente o inverso. Você está comprando uma opção agora de vender alguma coisa. Ou seja, vender o ativo objeto dessa opção. Comprei uma PUT, né, uma opção de venda de Petrobras. Eu estou comprando o direito de vender a ação da Petrobras no dia do vencimento. Então, mesmo exemplo. Eu estou comprando o direito de vender. Não é isso? Quando você fala que a PUT, geralmente as pessoas usam para se proteger. Por quê? Comprei a ação, estou com medo que ela caia demais. Se ela cair demais, como que eu me protejo? Eu vou lá e compro uma opção de vender. E aí eu vou, digamos, mesmo exemplo simples. Comprei uma ação da Petrobras por 10. Mas eu tenho medo que, sei lá, venha uma crise aí de repente, a segunda onda da Covid, esse troço despenca de novo. A bolsa cai aí 40% de novo. Eu não quero correr esse risco. Então eu compro a ação por R$10 e, ao mesmo tempo, eu compro uma opção de venda, compro uma PUT, digamos, com preço de exercício de 9. Então, o que eu estou me protegendo? Para uma queda acima de 10%. Comprei a 10. E aí, é óbvio, na conta certinha, você tem que colocar o custo dessa PUT, né? Digamos que essa PUT, sei lá, custou 10 centavos. Então, na realidade, a sua ação custou R$10 e a opção 10 centavos. Então, na sua conta, você pô, gastei R$10,10. Se essa ação despencar, eu vou ter o direito de vender a 9. Então, eu estou limitando a minha perda até os 9. Então, digamos que daqui a um mês, exatamente, acontece uma crise novamente, a bolsa despenque. Aí a ação da Petrobras chega lá a R$5. No dia do vencimento, você tem direito de vender por 9. Você vai lá e vai vender por 9, concorda? Você tem o direito de vender uma coisa mais cara do que está no mercado. E aí você se protege. Você gastou 10,10, aconteceu uma catástrofe, mas você vai lá e recuperou pelo menos 9. Então, o raciocínio da PUT é esse, né? Você está comprando uma opção de venda. E aí, todo mundo que está na contraparte do comprador, tanto da opção de compra quanto da opção de venda, ele tem uma obrigação. Você, comprador, tem um direito. O vendedor tem uma obrigação. O que é a obrigação? Você vai exercer, ele é obrigado a te entregar, no caso desse exemplo da opção de venda, ele é obrigado a te comprar, né? Uma opção de venda, então ele é obrigado a comprar a sua ação por 9, mesmo que ela esteja custando, no nosso exemplo, 5, tá? No mercado. Então, a opção de venda tem essa lógica e esse raciocínio. Tem uma dúvida que eu acho que até já veio aqui no podcast, que você põe, ou eu compro a PUT e numa eventual queda, eu venderia a própria PUT para o lucro com potencial risco de ser exercido? Não, você comprou a PUT e chegou lá, você não exerceu o seu direito, tá? Você simplesmente vendeu a PUT. Você comprou e vendeu, vai ganhar a diferença. Só que a PUT valoriza quando a ação está caindo, né? É o inverso da opção de compra. Como a ação está caindo, essa opção de vender começa a valer mais. Qual que é o seu raciocínio aqui? Você está achando que você vendeu, então como você vendeu agora, você tem uma obrigação. O cara que comprou tem um direito e agora você tem uma obrigação. Não. Você lembra que você comprou? Se você vendeu, você zerou sua posição. Você não está mais no mercado. Então, comprei a PUT, depois eu vendi, zerei minha posição. Não estou mais no mercado. Você não tem obrigação nenhuma. Essa é a lógica. Vamos mais uma. É o Tiago de Campos, Rio de Janeiro. Professor, certa vez vi um candidato à presidência da República dizendo que as operações de swap cambial eram uma forma de subtrair dinheiro do povo brasileiro. Essas operações realmente trazem prejuízos ao Tesouro? Muito obrigado pelas verdadeiras aulas no seu podcast. Vamos lá, Tiago. Bom, um candidato que falou isso. Deixa eu explicar mais ou menos qual o raciocínio que ele tentou imprimir aqui. E se essas operações realmente trazem prejuízo ao Tesouro. Quando você fala Tesouro Nacional, na essência não, porque quem faz a operação de swap cambial é o Banco Central. A operação de swap cambial, o próprio nome de swap diz, acho que eu já expliquei aqui também algumas vezes, swap é uma troca. Ele está trocando uma variação do dólar pela variação dos juros. Por que ele faz essa operação? A taxa de câmbio começa a subir, ele vê uma pressão muito forte do lado comprador, investidores querendo ir embora do Brasil, comprando dólar para ir embora. E uma boa parte, digamos, são de pessoas que não precisam do dólar naquele momento. Está comprando para se proteger. Exemplo, uma pessoa que tem uma fatura vencendo em dólar daqui a um mês, ele tem medo que essa taxa de câmbio dispare, ele vai lá querer comprar o dólar hoje, né? Para não ter o prejuízo lá no futuro. O que o Banco Central faz com essa parcela de pessoas que está fazendo essas operações para se proteger? Ele não precisa vender o dólar à vista.
né? Ele não precisa gastar as suas reservas vendendo dólar à vista. O que ele faz? Ele faz um swap cambial. Então ele chega para você, Thiago, e fala, não, Thiago, eu sei que você tem uma fatura de $10 mil vencendo daqui a um mês, você está com medo que o dólar suba. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse contrato swap cambial, não é isso? Quando, daqui a um mês, quando vencer esse swap cambial, eu te pago a variação do dólar. Então, você se protege, né? Se o dólar disparar, o Banco Central vai te pagar a variação do dólar. Eu estou simplificando porque tem um cálculo de cupom cambial, mas eu não quero falar para não complicar. Né? Entendam esse raciocínio simples. Em troca, Thiago, você me paga a variação dos juros. Então, grosso modo, no limite, você estaria fazendo um seguro contra a variação do dólar pagando juros. Então, simplificando, Thiago, passou um mês, o dólar disparou. O Banco Central vai lá e te paga a variação do dólar e você paga para o Banco Central a variação da taxa Selic nesse período. É como se fosse um seguro. Então, ele faz operações swap cambial e ele tira essa pressão da ponta compradora. Então, ele é a mesma coisa que ele estivesse vendendo dólar à vista, mas ele está vendendo no futuro. E por que esse candidato, teoricamente, falou que está subtraindo dinheiro do povo? Porque isso tem um custo. Qual que é o custo do Banco Central? Se o dólar disparar, ele vai perder dinheiro, concorda? Ele vai te pagar a variação do dólar, você vai pagar a sua variação da Selic. Então, o Banco Central tem um prejuízo. Esses prejuízos que o Banco Central vai acumulando, ele fica numa conta que depois ele pode, talvez essa seja a sua dúvida, né? Quando tem um superávit, acho que até recentemente o Banco Central devolveu, fez várias operações no mercado e no saldo lá ele teve um lucro, né? E aí ele aportou esse dinheiro no Tesouro. Então, talvez seja essa a sua dúvida, né? Que é o prejuízo do Tesouro. Mas, quando ele tem prejuízo, quem está bancando é um passivo. O Banco Central emite passivo. Qual que é o passivo que o Banco Central emite? Dinheiro. Qual que é o passivo que o Tesouro emite? Dívida. Tá? Então, quem emite a moeda, o Banco Central, moeda é um passivo. O Tesouro Nacional emite dívida, dívida é um passivo. Tá ok? Então, quando o Banco Central acumula muito prejuízo, ele está gerando um passivo para todos nós brasileiros. Alguém tem que pagar. Quem paga, né? Na realidade, o Banco Central é uma entidade, né? Uma instituição. Tá ok? No limite, o governo também é uma coisa abstrata, né? Uma instituição. Quem paga tudo isso somos nós, os contribuintes. Tá? Então, quando ele está fazendo essas operações swap, a pessoa aí que fez essa crítica tentou simplificar, porque, na realidade, tudo, no limite, quem paga somos nós. Né? Qualquer tipo de negociação feitas pelo Banco Central, pelo Tesouro Nacional, isso tudo é pago pelo contribuinte. Né? Então, os juros da dívida, quem paga? Somos nós. Não é isso? Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, imagine, política monetária, aumentei a taxa de juros. O que eu estou fazendo, Banco Central? Estou pagando mais pelos títulos da dívida agora. Tá? Então, quem está pagando isso? Nós, os contribuintes. Né? Porque a conta, como eu disse, o governo é um ser abstrato. Né? Todo o dinheiro que está circulando lá saiu do nosso bolso. Então, talvez seja essa a sua dúvida. Espero ter te ajudado. Bom, pessoal, essa edição vai ficar por aqui. Ela ficou muito curta, assim, porque filtraram bastante as perguntas, tá, pessoal? E a equipe já está fazendo aquele filtro que eu disse para as perguntas terem, aí, no máximo, entre 40 segundos e 1 minuto. Então, eu não sei quais eles descartaram, mas provavelmente as que tem muito mais do que isso está sendo descartado. E, obviamente, perguntas repetidas, esse tipo de coisa, apesar de quase todas que vêm aqui eu já respondi, né? Eu tenho o maior prazer em responder, mas está tendo um filtro aí para a gente tentar ficar mais dinâmico e para vocês que acompanham sempre, fica uma coisa mais dinâmica e menos cansativa, tá ok? Então, conta aí com a colaboração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.